Narcisista sem castigo. O que a Bíblia diz sobre a justiça que você não vê? Você já se perguntou por que o narcisista parece prosperar enquanto você carrega as cicatrizes do abuso? Por que as leis humanas falham em punir sua manipulação e até mesmo amigos e familiares minimizam sua dor? A justiça divina é um dos temas mais complexos da fé, porque desafia nossa visão limitada do tempo e do propósito de Deus. C.S. Lewis, em O Problema da Dor, escreve: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. A aparente impunidade do narcisista não é sinal de que Deus o aprova, mas um convite para enxergarmos a justiça além do visível. Enquanto você clama por reparação, Deus trabalha em duas frentes, transformando sua dor em propósito e revelando ao narcisista o vazio de sua própria alma. A Bíblia é clara: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. O narcisista pode escapar das consequências terrenas, mas não da lei espiritual da semeadura. Cada mentira, cada manipulação, cada ato de desprezo é uma semente que germinará em colheitas amargas, nesta vida ou na eternidade. Neste vídeo vamos explorar por que a justiça humana falha em lidar com o narcisismo e como a Bíblia responde a essa limitação. O que significa justiça divina, segundo C.S. Lewis, e passagens como Salmo 37, 12-13. O Senhor ri do ímpio, pois sabe que o dia deles está chegando. A diferença entre justiça terrena e celestial. Por que algumas contas só serão acertadas na eternidade, 2 Coríntios 5:10. Sinais de que Deus já está agindo, mesmo que você não veja, Isaías 55:8-9. Prepare-se para uma jornada que desafiará a sua noção de justiça e o levará a confiar não no que seus olhos veem, mas na soberania daquele que julga com perfeição. Porque no fim, a maior justiça não é ver o narcisista cair, é descobrir que sua cura já é uma resposta divina ao mal. A aparente impunidade do narcisista é um dos maiores desafios à fé. Enquanto vítimas sofrem com traumas profundos, o abusador muitas vezes segue ileso, exibindo uma falsa imagem de sucesso. Para entender essa dinâmica, é preciso analisar a natureza do narcisismo à luz da Bíblia, as limitações da justiça humana e a perspectiva eterna da justiça divina. O narcisismo como manifestação do orgulho pecaminoso. Bíblia não usa a palavra narcisismo, mas descreve comportamentos idênticos como fruto do orgulho, raiz de toda alienação de Deus. Provérbios 16:18 alerta: o orgulho precede a destruição, o espírito altivo precede a queda. O narcisista, ao superestimar seu valor e desprezar os outros, vive em rebeldia contra o princípio básico do amor cristão. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. C.S. Lewis, em O Problema da Dor, explica que o orgulho é o câncer espiritual que corrói a capacidade de amar. O narcisista, ao negar sua dependência de Deus e dos outros, constrói uma prisão de auto-idolatria, onde a empatia é impossível. Por que a justiça humana falha? O narcisismo é um abuso invisível. Diferentemente da violência física, a manipulação emocional deixa cicatrizes que raramente são reconhecidas por leis terrenas. Estudos mostram que vítimas de relacionamentos narcisistas enfrentam dificuldades probatórias em processos judiciais, já que o dano moral é subjetivo e gradual. Além disso, o narcisista usa técnicas como gaslighting, distorção da realidade, e love bombing, idealização inicial, para confundir não apenas a vítima,
mas também seu círculo social. A Bíblia ilustra essa dinâmica na história de Acabe e Jezabel, que roubaram a vinha de Nabote através de falsas acusações. Reis 21, 1-16. Assim como Nabote, muitas vítimas são caluniadas e isoladas, enquanto o abusador mantém sua imagem pública intacta. A justiça divina. Além do visível, Deus não ignora o mal, mas age em 3 dimensões temporais. Na história, o narcisista colhe o que planta mesmo que tardio. Gálatas 6, 7 e 8 declara: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O narcisista pode prosperar temporariamente, mas sua grandiosidade artificial o leva à solidão e à autodestruição, como ocorreu com Nabucodonosor, reduzido a comer grama. Daniel 4, 28, 33. No julgamento final, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, onde cada um receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. 2 Coríntios 5, 10. A justiça plena só ocorrerá na eternidade, quando os livros foram abertos. Daniel 7, 10. Na restauração das vítimas, Deus não apenas pune o mal, mas transforma a dor em propósito. José, vendido como escravo, declarou: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 22, 4. Por que não vemos a justiça imediata? C.S. Lewis compara a justiça divina a um tecido em construção. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. O sofrimento expõe a fragilidade humana e nos convida a depender dele. Enquanto o narcisista acumula poder, Deus trabalha silenciosamente em 2 frentes, preparando a queda do opressor. Salmo 37, 12 e 13 afirma: o ímpio maquina contra o justo. Odite, mas o Senhor se rirá do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Refinando o caráter da vítima, aflições produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3, 4, 5. Justiça terrena versus celestial. Um contraste necessário, a justiça humana é limitada por sua natureza falível. Juízes podem ser enganados e sistemas legais corrompidos. A justiça divina, porém, é infalível. Na Terra, Deus age através de consequências naturais: isolamento do narcisista, colapso de relacionamentos e intervenções sobrenaturais, como a humilhação de Herodes, devorado por vermos em Atos 12, 23. No céu, o narcisista enfrentará a realidade de uma vida desperdiçada em auto-idolatria. Como Lewis escreve, o inferno é uma festa onde todos estão bêbados, mas ninguém se diverte. A crueldade do descarte narcisista não é um fim, mas um convite divino para reconstruir sua identidade em Cristo. Enquanto o narcisista tenta reduzir você a um objeto descartável, Deus declara: você é mais precioso que rubis, nada do que eu criei se compara a você. Provérbios 3,15. A cura começa quando entendemos que o abandono do narcisista é, paradoxalmente, uma porta aberta para a libertação, pois revela a mentira de que sua valia depende da aprovação humana. O exemplo de Jesus, silêncio que redime Jesus enfrentou, o descarte mais brutal da história, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos discípulos. No entanto, ele não buscou vingança ou explicações. Em vez disso, entregou a dor ao Pai, Lucas 23:46, e transformou a traição em redenção. C.S. Lewis, em O Problema da Dor, explica: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. O descarte, por mais cruel, pode ser o megafone de Deus para despertá-lo à verdade de que sua vida não se resume ao que o narcisista projetou sobre você.
A transformação segundo Paulo. Morrer para renascer. Paulo, que perseguiu cristãos antes de seu encontro com Cristo, entendeu que a identidade roubada pode ser restaurada. Em Romanos 12:2, ele ordena: transformem-se pela renovação da mente. Isso implica substituir as narrativas tóxicas, sou descartável, pelas promessas divinas, sou amado incondicionalmente. O descarte, nesse contexto, é um convite a despojar-se do velho homem, Efésios 4:22, e revestir-se da nova criatura que você já é em Cristo. De C.S. Lewis e a alquimia da dor em A Anatomia de uma Dor. Lewis compara a dor a um ferreiro divino. Deus nos sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossa dor. É seu megafone para despertar um mundo surdo. O descarte narcisista é uma dessas dores ferramentas, não porque Deus o deseje, mas porque Ele a usa para nos libertar de ilusões. Quando o narcisista o descarta, ele inadvertidamente rompe as correntes que o mantinham preso a uma mentira. Passos práticos para a cura espiritual. Troque a autopiedade pela autocompaixão em Cristo. Ore com as palavras de Salmo 147:3. Cura os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Reconheça que a dor é válida, mas não define quem você é. Estabeleça limites como ato de fé. Jesus ensinou: não deem o que é sagrado aos cães. Mateus 7:6. Proteger-se não é egoísmo, é honrar o templo do Espírito Santo. Que você é, 1 Coríntios 6:19. Pratique o perdão estratégico. Perdoar não é reconciliar-se com o abusador, mas libertar-se da amargura. Como Lewis escreveu, perdão é remover a faca que o outro enfiou em você, sem exigir que ele reconheça o ferimento. Reconecte-se com sua missão. Neemias ignorou as provocações e focou na reconstrução dos muros. Neemias 6:3. Qual é o muro que Deus quer reconstruir em você? Talvez um dom adormecido, um projeto ou uma vocação. Busque comunidade terapêutica. Paulo exortou: levem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 6:2. Grupos de apoio ou aconselhamento. Cristãos oferecem o antídoto contra o isolamento que o narcisista impõe. A promessa da restauração integral. Deus não desperdiça dor. Como José, que foi traído e vendido, mas se tornou instrumento de salvação, Gênesis 50:20, sua história de descarte pode ser o prólogo de um propósito maior. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, conclui: Cristo não veio para tornar a vida fácil, mas para nos tornar grandes. O narcisista tentou reduzi-lo a um objeto, mas em Cristo você é mais que vencedor. Romanos 8:37. A crueldade do descarte não é o fim, é o início de uma jornada onde você redescobre que aos olhos de Deus nunca foi descartável. Viver a certeza da justiça divina em meio à aparente impunidade do narcisista exige ações práticas que alinhem coração, mente e fé. A Bíblia não minimiza a dor da injustiça, mas oferece um caminho para transcendê-la enquanto aguardamos o agir de Deus. Confie no tempo de Deus, não no seu. Salmo 37:7-9. A justiça humana é imediatista, a divina é eterna. Enquanto o narcisista parece prosperar, lembre-se, Deus age em silêncio. Assim como José foi traído, mas se tornou governador do Egito, Gênesis 50:20, sua história ainda não acabou. A colheita virá. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que alguém plantar, isso também colherá. Gálatas 6:7. O narcisista colherá o caos que semeou, mesmo que você não veja. Não substitua a justiça divina pela sua, Romanos 12:19. Buscar vingança é como beber veneno e esperar que o outro morra. Em vez disso, bloqueie contatos. Corte acesso a redes sociais, mensagens e lugares que o mantêm preso ao passado.
ore pelo narcisista, não para que ele mude, mas para que seu coração se liberte da amargura. Mateus 5,44. Invista em sua cura, não em sua raiva-terapia e grupos de apoio. Estudos sobre trauma bonding mostram que compartilhar a dor acelera a recuperação. Redescubra-se. O narcisista apagou seus gostos? Experimente hobbies novos, como escrever, cozinhar ou pintar. Entenda a justiça cósmica de Deus. C. Lewis, em O Problema da Dor, explica: Deus não prometeu nos poupar da dor, mas redimi-la. A justiça divina não se limita ao castigo do narcisista, inclui transformar sua dor em propósito. Como José, você pode ser instrumento de cura para outros. Gênesis 50:20. Prepare-se para a justiça eterna. Apocalipse 21:4. Algumas contas só serão acertadas na eternidade. Enquanto isso, viva com esperança. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Foque no invisível. Não olhamos para o que se vê, mas para o que não se vê. 2 Coríntios 4:18. Erros comuns. A evitar obsessão pelo castigo alheio. Isso só prolonga o trauma. Comparar-se ao narcisista. Sua missão não é competir, mas curar-se. Negligenciar a comunhão. Isolar-se amplia a dor. Busque grupos cristãos ou terapia. Versículo-chave para fortalecer. Não se vinguem, mas deixem a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:19. A justiça de Deus não é passiva, é ativa, mesmo quando invisível. Enquanto o narcisista coleciona máscaras, você é convidado a colecionar paz. Sua cura já é um ato de justiça divina. Nos próximos passos, exploraremos como transformar espera em ação e dor em legado. Porque, no fim, a maior vitória não é ver o narcisista cair, é levantar-se como testemunha de que Deus escreve histórias retas com linhas tortas. Chegamos ao fim desta jornada, mas sua história de restauração e justiça divina está apenas começando. Se você ainda clama por respostas, lembre-se, Deus não erra, nem dorme. Ele está trabalhando em silêncio, mesmo quando o narcisista parece triunfar. A Bíblia afirma: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12:21. Sua vitória não está em ver o narcisista cair, mas em levantar-se como testemunha viva de que a justiça de Deus é perfeita, mesmo quando invisível. C.S. Lewis, em O Peso da Glória, nos lembra: Deus não nos prometeu justiça rápida, mas uma eternidade onde toda lágrima será enxugada. Enquanto isso, Ele nos chama a confiar e agir. Seu chamado à ação: faça um pacto prático com Deus hoje. Senhor, hoje bloqueio as redes sociais dele e apago nossas fotos. Renuncio a lugares e amizades que me prendem ao passado. Comprometo-me a orar por mim mesmo, redescobrir meus sonhos e servir ao teu propósito. Troque a obsessão pela justiça por gratidão. Anote 3 coisas boas que surgiram após o abuso. Eis: autoconhecimento, fé mais forte, novas amizades. Entenda a justiça cósmica. Na Terra, o narcisista pode colher solidão, vícios ou fracassos relacionais, mesmo que sorria nas redes sociais. No céu, tudo o que está oculto será revelado. Lucas 8:17. Viva como José. José não esperou que seus irmãos pedissem perdão para ser livre. Ele seguiu em frente, governou o Egito e salvou milhares. Sua missão é maior que o narcisista. Comente abaixo: hoje me comprometo a... Complete com sua ação: bloquear, orar por si, sair de um grupo. Se já experimentou a justiça de Deus, compartilhe. Glória a Deus, Ele me libertou. Preciso de força para... Desabafe, e nossa comunidade orará por você. Inscreva-se no canal e ative o sininho.
Cada novo vídeo é um passo rumo à cura completa. Juntos, seremos prova de que a justiça divina não falha. Ela apenas transcende nosso entendimento. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. A Deus e até a próxima reflexão de Lewis.